Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas você vai ver esse vídeo. Prazer, estamos aqui no podcast Conversar, do professor José Márcio Rego. Estamos aqui hoje à noite com o professor Tiago Couto Porto, Isso. da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito boa noite, professor Tiago. Prazer, professor Mário. Agradeço você, o professor José Márcio, pelo convite de estar aqui nesse podcast. Opa, perfeito, vamos lá. Professor Tiago, a gente vai fazer aqui Tenho aqui uma listinha, como eu adiantei para você aqui em off, né? Acho que a primeira pergunta é: quem que é o professor Tiago fora do currículo? Da onde o professor Tiago vem? Onde foi criado? Eu sou de Campinas, aqui pertinho, e morei a vida inteira do lado da Unicamp, inclusive, apesar de nunca ter estudado lá. E, e aí vim para São Paulo só durante a faculdade, e desde então tô aqui, vários momentos mudando, indo para outros países, mas sempre Sempre voltando, voltando. sempre regressando para o Brasil. Não, perfeito, perfeito. Quando surgiu o seu interesse por economia, Tiago? Eu não lembro exatamente quando que surgiu. Eu lembro que eu sempre gostei tanto da área das humanas quanto das exatas. Perfeito, E, perfeito. e aí eu acho que pesquisando e conversando com pessoas veio um pouco essa opção. E aí eu fui estudando mais sobre e acabei optando, mas confesso que também acho que foi um pouco de sorte de ter gostado tanto. Eu acho que a gente decide isso muito cedo, né? Então não sei se eu tinha tanta profundidade, conhecimento do que era economia quando eu decidi. Acho que isso foi um pouco de sorte que eu tive, né, na minha carreira. Tampouco era um aluno muito bom durante a adolescência e comecei a gostar mais de estudar, assim, durante a faculdade. Durante a faculdade. Ah, E você fez PUC São isso, Paulo. isso. E como é que foi ir para PUC? Como é que foi a experiência da PUC? Foi muito boa, eu acho que é uma excelente universidade. É, foi, acho que tem uma formação ampla, crítica, com algumas lacunas, como todo lugar, mas que foi bem importante para me formar assim como economista e também formar meu interesse em temas de política nacional, de desenvolvimento. Perfeito. E a PUC tem uma formação bem ampla, assim, e não só a PUC, acho que ter vindo para São Paulo, ter vindo para a capital me ajudou muito. Eu lembro que eu cheguei e só de estar em áreas de debates sobre política nacional, política de desenvolvimento, me mostrou também o quanto que eu estava por fora e me despertou um interesse enorme de querer aprofundar e me dedicar para poder entender, é, eventualmente opinar e participar, né? Perfeito, Acho que perfeito. Acho que não só ter vindo para a PUC, mas estar em São Paulo é bem importante nesse Ajuda nesse ponto. sentido, né, de ter esse Exato. contato, né, com É, os formuladores de opinião, formuladores de exato. política pública. Muito debate, né? Com pessoas muito importantes. Acho que mais para frente vai falar do Brest. Primeira vez que eu vi o professor Brestfer numa palestra lá na PUC. Perfeito. E ter essas pessoas. Né, é um centro que concentra economistas muito importantes, pensadores, sociólogos, etc. Então, sempre também fui atrás de participar desses eventos acadêmicos e políticos também para ficar mais próximo. E foi bem Perfeito. importante. Perfeito. E da PUC você vai fazer um período na Sorbonne, é isso? Isso. E como que foi esse trâmite? Como é que foi lá na Sorbonne? Sorbonne é Foi, muito famosa, né? foi bem legal, assim, uma curiosidade que, na verdade, eu estava super na dúvida se eu ia para ciência política e sociologia ou se eu continuava em economia. Você entrou em E economia.
Eu E aí fiz graduação em economia, Uhum. e aí no finalzinho do mestrado, da graduação, eu tava com essa dúvida. E aí eu tava pensando em prestar no Brasil ciência política, e eu só apliquei para um mestrado fora, que foi em economia, que foi onde eu passei e acabei indo, e mudou bastante minha trajetória, que foi ótimo. E na verdade é um programa bem especial, porque na verdade a Universidade Paris-Sorbonne, Paris-Cité, né, que faz parte da Sorbonne, hoje em dia ela é dividida em várias universidades, a mais famosa é a Pantheon. Aí eu não fiz a Pantheon. Eu fiz um programa que, na verdade, é o maior programa pós-keynesiano do mundo, que chama EPOG, na verdade, que é Economic Policies in the Globalization Era, e que é um programa financiado pelo Erasmus, pela União Europeia, Ok. que financia tanto pessoas da Europa quanto também de outros países do mundo. Perfeito. Então tem esse Erasmus Mundus. Perfeito. Então é um programa que você não fica só em Paris, eu fiquei em Paris, mas também você tem diversas universidades no mundo que você também pode participar. Então, enfim, foi um programa que foi muito importante para mim, né? É um programa coordenado pelo Marc Lavoie, que para quem é dos pós-keynesianos Um pós-keynesiano bastante uma das nossas importante. referências, tem um livro básico, assim, Uhum. avançado, tal. Eu tive macro com ele, que foi muito legal, e entre outros professores que foram muito importantes. E então foi bem importante, assim, isso para mim. E também durante esse programa eu fui escrever minha tese na Coreia, que fazia parte desse programa. Então foi durante o programa que você foi ficar um tempo na Coreia. Quanto tempo durou esse programa na Sorbonne? Esse programa tem 2 anos. Você pode fazer ele em 2 anos ou fazer em 1. Certo. Eu fiz em 1. Em 1. Dependendo do ano que você presta, você entra no de 2 ou no de 1. Perfeito. Na época que eu prestei foi no de 1, eu não quis esperar para tentar o de 2, que é melhor, porque você tem mais tempo e tal. Enfim, então eu acabei fazendo em 1 ano. E aí depois eu fui para a Coreia na época de fazer a dissertação. Então você ficou um ano lá e aí depois foi para a Coreia. Foi no meio desse ano que você acabou indo? Eu fiquei uns 8 meses lá e 6 meses na Coreia. 6 meses na Coreia. E aí... E por que Coreia? Vamos pensar assim, por que Coreia primeiro? Tá. Bom, primeiro eu já queria estudar, eu já estudava desenvolvimento econômico. Claro que na graduação a gente está começando a fazer pesquisa, etc. Então eu já tinha tido contato com o professor Bresser. Perfeito. E já tinha tido aula com o professor Nelson Marconi, porque o professor Nelson dava aula na PUC na época. Perfeito. Eu já tinha gostado, já tinha tentado me aproximar deles, não muito exitosamente, porque você está começando, né? Você dá mais trabalho do que você ajuda, muitas vezes. Enfim, mas então eu já gostava muito do tema. E quem estuda desenvolvimento, com certeza já se deparou com o estudo de como os países da Ásia foram bem-sucedidos e quais foram as estratégias utilizadas. Então, já era uma coisa que eu tinha estudado, e a Coreia do Sul foi um dos países mais bem-sucedidos nesse processo de desenvolvimento, né? Que desenvolvimento econômico, também com melhor distribuição de renda, etc. Então, era um caso que eu achava bastante interessante estudar, e eu sempre também gostei de conhecer novos lugares, etc. Vi essa oportunidade. Lembro que minha família até ficou meio louca na época, falando: você está em Paris, o que você vai ir para fazer outra mudança para Seul, etc. Mas eu fui, e aí dei essa sorte de novo de trabalhar com um professor que é o Kan Lee, que ele é um dos principais nomes do mundo da área de inovação, né? E o schumpeteriano,
né? Perfeito. Evolucionário e schumpeteriano. E ele participou, ele também, eu trabalhei com muita gente, acho que isso é uma coisa que foi bom para mim, assim, na minha carreira, foi trabalhar com gente que não é só acadêmico também. Uhum. E ele, o Khan, foi mais um que ele fez parte ele foi assessor do presidente por muitos anos, né, na Coreia. Perfeito. E aí eu fui trabalhar com ele lá. Perfeito. E nesse momento, inclusive, abdiquei de estudar coisas que eu queria, porque fui trabalhar com ele, ele foi super pragmático. Ó, preciso de ajuda com isso, se você quiser vir, você vai trabalhar com isso. Uhum. E aí eu trabalhei né, os temas que ele... exatamente. Mas, enfim, aprendi muito, era uma literatura, eu sempre fui mais ligado com a área de macro, que hoje eu voltei a ser, mas foi bom ter essa passagem também na área de inovação, capacidade tecnológica, estratégia mais setorial e micro. Perfeito. Assim. Então, o seu mestrado acabou sendo mais nessas áreas, porque você foi fazer a sua dissertação lá. Exato. E acabou pesquisando essa parte de inovação. O mestrado era em macro, era focado em macro, mas eu acabei... O período lá na Coreia foi esse o foco. Exato. Perfeito. Exatamente. E assim, interessante, porque né, você foi fazer um mestrado pós-keynesiano, mas depois foi no meio do mestrado fazer um sanduíche, vamos dizer assim, em inovação / teoria schumpeteriana, alguma coisa nesse sentido. Então são várias escolas de pensamento aí. É só um parênteses, porque no mestrado, acho que na pesquisa acadêmica, uma das coisas mais difíceis é que você tem que inovar de alguma maneira, você tem que trazer uma coisinha nova. E aí eu lembro que até foi um período que eu fiquei até meio desesperado, porque eu estava terminando a dissertação e seguindo lá a literatura que ele me indicou e fazendo as coisas a parte empírica que ele tinha pedido, e não tinha colocado alguma coisa nova. E no final ele falou, não, mas para você defender você precisa de uma coisa nova. Aí eu juntei a macro junto nessa dinâmica que dentro da teoria dele, entendi, etc. Então eu também coloquei uma pitadinha e hoje eu trabalho muito com isso também, integração setorial macro, ou seja, uma mesoanálise e também coordenação entre política de oferta e de demanda. Então até hoje me influenciou. Qual que foi o produto final da dissertação de mestrado? Assim? Qual que foi o tópico que você investigou? Eu estudei o catch-up em serviços modernos. Então o Khan Lee tem uma teoria sobre como é? Catch-up cycles, ciclos de catch-up. O que eu achei interessante é o seguinte, a gente fala muito em políticas industriais, muitas vezes ou de estratégias em termos setoriais, ou política industrial de uma maneira mais abrangente. E lá na Coreia e o Khan Lee, eles foram estudar os ciclos ou seja, qual tecnologia você vai investir. Perfeito. Então, em vez de entrar no debate se é necessário ou não fazer, qual que é a melhor maneira de fazer e qual que vai ser os setores escolhidos, né? E não envolve só os outputs, né, os resultados que esse setor tem, ou seja, ele emprega mais, ou ele gera mais renda, ou ele tem mais tecnologia embutida, enfim. Envolve também ciclos de oportunidade. Então ele estudou as tecnologias e falou, tem tecnologia que o ciclo de inovação são curtos, tem tecnologias que têm ciclos longos. E tem janelas de oportunidade para entrar em cada uma dessas. Perfeito. E aí, enfim, eu estudei um pouco disso no setor de serviços modernos. Então, olhei também bastante para a Índia. Legal. E outros países que estavam aí brigando por essa liderança. Perfeito. E aí o resultado foi um artigo que eu publiquei junto com ele, com coautoria com ele. Excelente. Muito legal. Foi ótimo. Olhou para o Brasil nesse artigo ou ficou mais... Não olhei nada para o Brasil. Também o Brasil está um pouco longe, correndo atrás aí nessa área de serviços modernos, né? Vamos falar disso. Já.
Então, assim, acho que é bastante interessante porque, de novo, né? Você juntou ali praticamente ali, insights de duas escolas de pensamento, né? E depois do mestrado, você veio para o doutorado na escola de administração. Exato. E como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança? E você já entrou sabendo o que você queria fazer aqui na GV? Ou, enfim, conta um pouco mais disso pra gente. Então, normalmente as pessoas querem fazer doutorado fora, ou se já fazem o mestrado fora, já aproveitam e ficam, porque é muito mais fácil ficar. O meu caso foi um pouco oposto, eu já tinha ficado bastante tempo fora, queria voltar para o Brasil, porque o Brasil é o Brasil, tem essa questão pessoal, Justo. mas também porque a gente às vezes não valoriza a qualidade das universidades daqui, e principalmente se você quer estudar o Brasil, os melhores professores estão aqui. É claro que tem professor brasileiro fora também, mas assim, se você quer estudar os problemas do Brasil a partir de perspectivas do Sul, etc., os melhores professores estão aqui, né? E eu queria muito estudar Brasil, eu já tinha estudado outros países, quando eu estava na Coreia, já tinha estudado os países do leste asiático, eu queria voltar e ver, bom, o que é possível, como pensar o Brasil a partir dessas perspectivas. Perfeito. E em termos macro também, que eu acabei me especializando, apesar de eu ter tido aula com os mais proeminentes professores lá na França, eles estão pensando muito para os países em desenvolvimento, desenvolvidos. E os países em desenvolvimento têm particularidades que são bastante importantes você colocar no core da estrutura teórica que você vai utilizar. Né? Eu sou contra teorias universais, né? que se enquadram e estão prontas para se enquadrar e trazer implicações de políticas para qualquer contexto. Certo. Não, eu acho que eu acho que país em desenvolvimento, ou país da América Latina, tem que ter no core da teoria particularidades, especificidades, etc. Então, eu queria voltar para o Brasil e aí, obviamente, a Fundação Getúlio Vargas se destaca, né? Tem outras universidades tão boas quanto, mas aqui era um lugar. Eu tinha alguma conexão com o Nelson e com o professor Bresser, né? E principalmente através de uma querida professora orientadora, que é a Cristina Helena, que é hoje coordenadora da pós-graduação da PUC. E ela sempre fez essa articulação e eu tentei me reaproximar deles. E demorou um pouquinho de novo, mas dessa vez eu consegui me aproximar mais do professor Bresser e do professor Nelson, principalmente do professor Nelson, e comecei a trabalhar com ele antes de entrar no doutorado. Perfeito. Então comecei a trabalhar em artigos, em pesquisas do centro, e aí eu gostei muito e decidi prestar aqui. Eu só prestei FGV. Durante esse período eu também fiz um curso de macro na USP, que eu estava pensando em fazer, em prestar lá também. Mas para prestar lá, eu precisava de uma validação do meu diploma da França e começou a demorar um pouco para conseguir isso. Eu falei, tudo bem, no final eu quero FGV e acabei fazendo o doutorado aqui na escola. E que foi, para mim foi muito legal e acho que foi... Então conta um pouco mais do seu doutorado. Você entrou no doutorado, aí, enfim, tem aquelas matérias obrigatórias ali, aí tem a questão de desenvolver uma pesquisa, né, com um orientador. Quem que foi seu orientador? Como que foi essa pesquisa? Como que foram as matérias? Conta pra gente um pouco. Eu consegui... como chama? Eu utilizei várias disciplinas que eu fiz no mestrado para validar. Equivalência. Eu consegui equivalência de várias disciplinas. Então, eu fiz menos disciplinas do que a maioria das pessoas que fazem o doutorado, mas eu fiz disciplinas que eu adorei,
tanto que não me ajudaram, que não tem a ver diretamente com o meu mestrado, com a Uhum. aula de política com o Cláudio Couto, Perfeito. etc. E fiz. E a GV tem uma base aplicada, né? Uhum. Lembrando que eu fiz administração pública no doutorado, não economia, Perfeito. apesar do meu tema ser de economia, né? E eu Perfeito. ter trabalhado com o Bresser e com o Nelson, que estão na administração pública, Uhum. né? Mas aí eu trabalhei com o professor Rude, eu fui monitor do professor Rude em econometria, então eu aperfeiçoei meu conhecimento na parte econométrica, que é super importante. Hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de dados, então saber trabalhar com dados é muito importante. E eu comecei a trabalhar, fazer o doutorado com o professor Nelson, Uhum. com o professor Nelson. E eu fiz um convite ao professor Guilherme Magacho para ser meu co-orientador. Orientador. Inclusive, recomendo muito as pessoas terem terem Co-orientação. co-orientador, porque cada um pode ajudar em uma parte da pesquisa, em momentos diferentes, etc. E ter tido o Guilherme Magacho como co-orientador, assim, mudou totalmente o potencial do meu trabalho, assim, né? Eu incorporei várias questões de insumo-produto, de técnicas de insumo-produto, que ele conhece muito, e, enfim, ele me ajudou muito a desenvolver. Então, ter tido ele e o professor Nelson foi realmente um privilégio, assim. E então eu dei uma, assim, eu comecei no começo da pandemia, Uhum. e na pandemia... 2020 foi? 2020, exato. Bem no ano da pandemia. Bem no ano da pandemia. Durante a pandemia você não tem muito o que fazer, então eu trabalhei bastante Justo. durante a pandemia, o que foi ótimo, porque aí eu antecipei bastante e avancei bastante nesse começo, Uhum. porque no meio do doutorado começou a surgir outras oportunidades, né? Então, primeiro, depois da minha quali, bom, outra pessoa que eu preciso agradecer é o professor Brest, que ele me ajudou muito a desenvolver o principal objeto, assim, da minha tese de doutorado. Eu sou muito influenciado por ele, etc. E depois da minha quali, que ele participou, ele me ligou e me fez o convite para trabalhar para ele. Perfeito. Então, no meio do doutorado, eu comecei a trabalhar bastante como assistente do professor. Foi nesse momento que você foi para o Centro de Novo Desenvolvimentismo? Não, então, eu já estava desde 2019 trabalhando, mas aí a partir de 2020 eu comecei como doutorando e mais... E mais à frente depois também sob a supervisão do professor Brest. Exato. E aí, não, é que assim, eu sempre trabalhei para o professor Brest e professor Nelson dentro do centro. Dentro do centro. Perfeito. Depois da minha quali, o professor Brest me ligou para fazer outras coisas Perfeito. por fora. Perfeito, entendi. Então, eu comecei a ajudar com a revista. Perfeito. Com a revista Brazilian Journal of Political Economy, que é uma das principais revistas de economia do Brasil. Perfeito. Fazer editoração e revisão dos livros dele. Perfeito. Que foi muito legal, bem desafiador, porque ele... né? É uma pessoa, um economista muito completo, então ele versa sobre diversos assuntos, períodos históricos, então assim, foi bem difícil. E dentre outras coisas, então me aproximei muito do professor Bresser nesse final. Com a indicação dele, do professor Nelson, também durante o doutorado, eu consegui uma bolsa para ir para a Universidade de Columbia, Nova York, para trabalhar com o Ocampo, que é um dos principais estruturalistas da macroeconomia, assim, né? Da vertente macroeconômica estruturalista, que é uma vertente que me influencia muito. Ele também tem uma carreira na policy, em organização internacional. Então, na época, ele inclusive virou presidente do Ministro da Fazenda e da Colômbia durante o período. Então, eu encontrei muito pouco ele. Perfeito. Mas, enfim, fui muito influenciado também por ele. Enfim, então acho que
uma formação bastante diversa ali, né? Diversas escolas que fizeram parte dessa influência. E dentro do Centro de Novo Desenvolvimentismo, acho que talvez uma parcela da nossa audiência se pergunte, né? O que faz dentro do Centro de Novo Desenvolvimentismo e o que é o Novo Desenvolvimentismo? Acho que é importante, talvez, algumas palavras sobre isso. Então, acho que o nome indica alguma coisa, né? O Novo Desenvolvimentismo. Então, acho que o professor Bresser começou com essa linha, depois junto com o professor Nelson, entre outros economistas, tem tentado desenvolver a parte macroeconômica de uma linha, de uma vertente estruturalista, desenvolvimentista, que foi muito importante na América Latina e no Brasil, na América Latina com a CEPAL, que é a Comissão da ONU para a América Latina, e no Brasil durante a era desenvolvimentista, né, de Vargas até alguns planos desenvolvimentistas dos militares, do governo período militar. E então a parte nova que o centro traz é o foco não em política industrial e setorial, mas sim em política macroeconômica. Ou seja, a gente vem defendendo que, primeiro, os países competem, a competição é acirrada, a gente, países subdesenvolvidos, partem de pontos iniciais com diversas fragilidades, né? Então, as economias são duais, tem alguns setores mais na ponta, outros setores atrasados, a gente tem um gap tecnológico com o centro, o gap de produtividade, a gente tem problemas de governança, diversos problemas que faz com que a gente entre nesse jogo com dificuldades. Perfeito. Né? E uma vez que a gente está e quer, que é importante, né, entrar no cenário de comércio internacional, a gente precisa tomar atitudes e ações ativas com relação a essa entrada no comércio internacional. Perfeito. Não é que a gente não deve entrar, não deve abrir economia, mas a gente deve abrir economia com uma estratégia. Perfeito. Muito do que foi pensado antes do novo desenvolvimentismo foi em estratégias mais setoriais, políticas industriais mais direcionadas. O professor Bresser originou essa linha de pesquisa que fala, bom, não adianta só você fazer isso se você não tem uma macro que também permita com que o país consiga, de fato, aproveitar esses ganhos de abertura. Então, acho que essa é a questão novo. E aí, o que é essa macro? O que seria essa macro? E aí, isso tem tudo a ver com o que a gente faz. A gente faz pesquisa para entender o que é essa macro. Perfeito. Né? O que é essa macro. Perfeito. Obviamente, um parênteses, né? Porque a crítica sempre vai, eu já vou responder a crítica antes. Obviamente que, apesar do foco ser na macro, a gente não deixa de defender e achar necessário essas políticas mais focalizadas, tá? Então, o que a gente defende, na verdade, é a coordenação entre essas duas políticas, tá? Macro e setorial. Em termos macro, acho que a variável mais relevante, que ficou notoriamente conhecido, né? Que o centro ficou notoriamente conhecido, foi defender uma taxa de câmbio competitiva. Tudo que a gente importa, quer dizer, por que uma taxa de câmbio competitiva? Tá? Mas depois eu quero enfatizar, que talvez seja uma coisa que eu acho que o professor Bresser faz menos, o professor Nelson faz menos, é que uma taxa de câmbio competitiva, as variáveis macros, elas não conseguem ser analisadas de maneira isolada, elas fazem parte de um conjunto macro. Então, quando a gente está falando de câmbio competitivo, vou falar que a gente vai estar falando de várias outras coisas, mas por que o câmbio competitivo? Porque o câmbio competitivo, o câmbio, na verdade, é o preço dos produtos nacionais em moeda estrangeira e o preço dos produtos estrangeiros em moeda nacional. Então, um câmbio valorizado estimula a importação de produtos estrangeiros e um câmbio desvalorizado estimula a exportação de produtos brasileiros, ou seja, a produção local. Basicamente isso. O problema é que ele é uma variável delicada porque ele também influencia
a sensação e a distribuição de renda, né? Então, um câmbio competitivo significa que o nosso salário tem um poder de compra menor do que um câmbio valorizado, tá? Então, uma importante parte da esquerda associa essa defesa a um câmbio competitivo a uma política impopular, tá? Ok. O problema é que você ter um câmbio valorizado está necessariamente associado a você ter um juros alto, por exemplo. Por isso que eu estou falando que as coisas têm que ser analisadas em conjunto. Né? Então, você tem um câmbio valorizado e um juros alto, que está associado com esse câmbio valorizado, gera um framework macroeconômico em que, tudo bem, você vai ter uma sensação de riqueza, né? O salário dos trabalhadores vão ter um poder de barganha maior, eles vão poder importar mais produtos, etc., o que é ótimo, por um lado. Por outro lado, você vai ter um ambiente muito desfavorável a qualquer investimento produtivo e a mudança estrutural da economia, que é o que gera aumento de produtividade e aumento de salário sustentável ao longo do tempo. Perfeito. Tá? Então, eu acho que é como fazer um framework macroeconômico que seja sustentável para aumentar o salário ao longo do tempo. Eu acho que é óbvio que por vários momentos na história o salário foi reprimido, então teve momentos, inclusive no começo do governo Lula, que tinha espaço para aumentar salário, para aumentar bastante salário sem aumento correspondente de produtividade. Só que uma vez que a economia está aberta, é uma economia aberta, apesar de ter discussão, que é mais um pouco aberta ou não, se a gente é uma economia capitalista aberta, a gente tem restrições reais na economia. Né? E uma dessas restrições, infelizmente, é o crescimento do salário que não seja associado à mudança estrutural e aumento da produtividade. Né? Por um momento dá, mas a partir de um momento você precisa ter mudança estrutural e aumento da produtividade. E esse framework macroeconômico de câmbio valorizado e juros altos não permite isso. E aí, isso, inclusive, foi o que limitou a durabilidade da estratégia do governo do PT. Então, óbvio que o objetivo final de qualquer desenvolvimento ele deve ser social e sustentável hoje em dia, né? Obviamente. Mas tem limitações reais. Acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Então, as variáveis principais seriam câmbio e juros aí nesse framework, tendo câmbio e juros ajustados. Em tese, pode-se criar as condições para ter um aumento da produtividade de maneira mais sustentável. Exato. É a condição necessária, mas não suficiente. Né? Então, eu acho que o câmbio... Primeiro, você ter um câmbio competitivo. E, de novo, não precisa ser desvalorizado. Ele tem que ser competitivo. Ele não pode ser artificialmente valorizado. E ter uma taxa de juros razoável, compatível com o risco país, né? Juros internacional, mas risco país só, você garante um framework básico para, em cima disso, ter uma estratégia de política de desenvolvimento. Perfeito. Ele não vai sozinho gerar o desenvolvimento. Existe algum outro pilar, alguma outra variável macro importante, chave? O professor trabalha com as 5 variáveis macroeconômicas, que as variáveis macro elas são todas endógenas, né? Então uma influencia a outra, mas trabalha com a taxa de lucro, com a taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de salário e... Tô esquecendo uma. Poupança, taxa de poupança? Não? Não é taxa de poupança, taxa de juros. Já eu lembro. Já lembro. E... a maneira que você articula você cria estratégia de desenvolvimento. Então, aí entra a poupança, né? Tá. Então, o professor... Então, você tem estratégias que bom, de novo, a gente está falando de uma macroeconomia, uma economia aberta ao mundo, né? Então, você pode crescer tendo superávit na conta corrente, tendo uma conta corrente equilibrada, ou precisando se endividar, tendo déficit de conta corrente, que é a mesma coisa que crescer com poupança externa. Sim. Tá? Então eu posso usar essas frases de maneira intercambiável. Ou
crescimento com déficit em conta corrente, ou crescimento com poupança externa, ou crescimento com endividamento externo. São a mesma coisa, né? Então, o que o governo do PT optou, por exemplo, foi um crescimento com poupança externa. Uhum. Não só o PT, o Brasil tem optado por esse tipo de crescimento. Sim. Né? Então é isso, de novo. Juros elevados, atrai capital, a gente tem juros elevados, câmbio valorizado. Então, estimula exportação, estimula importação. A gente até tem, hoje em dia, tem balança comercial positiva, mas balança de renda e serviços compensa. A gente tem déficit em conta corrente, a gente teve superávit de conta corrente de 2013 e 2005 só, depois de então, déficit em conta corrente. Ou seja, a gente cresce com poupança externa, a gente cresce com endividamento, a gente cresce com déficit em conta corrente. E já o framework que o professor Bresser e os economistas do Novo Desenvolvimento defendem é um crescimento com balanço comercial equilibrada ou superavitária. E aí, a gente acabou de concluir um artigo que eu submeti semana passada, eu, o professor Bresser, o professor Nelson, o professor Eliane, que é nosso colega, onde a gente pegou todos os casos de déficits grandes ou persistentes, países que tiveram déficits grandes e persistentes, aí a gente criou diversos thresholds para medir isso, versus países, então a gente criou grupos de controle de países com balança comercial mais estável e fizemos diversas simulações, exercícios econométricos, etc. E é claro que os países, e assim, a análise histórica também mostra que os países que mais crescem são os países que têm superávit em conta corrente. Então aconteceu com os países da Ásia, claramente, aconteceu com a Alemanha, aconteceu com os Estados Unidos no auge do crescimento, antes deles virarem a superpotência. E aconteceu nos momentos em que o Brasil também cresceu mais. Perfeito, né? perfeito. Bom, acho que em relação ao diagnóstico de Brasil, né, o que a sua fala sugere é que existe um diagnóstico por parte do novo desenvolvimentismo de que, né, os preços macroeconômicos fora de lugar acabam impedindo o país de crescer e evoluir, né? Aí existe também dentro do diagnóstico, pelo que eu percebi da nossa conversa, também um papel para o Estado que ele poderia simplesmente desempenhar em relação a esses preços, né? O setor privado entra onde aí dentro dessa visão do novo desenvolvimentismo? Ótimo. Depois eu vou querer colocar o meu pitaco dentro do novo desenvolvimentismo, se eu tiver tempo, porque eu trouxe uma coisa nova um pouco durante a minha tese, mas para não fugir da sua pergunta, que é muito importante, a gente está no sistema capitalista, o setor privado tem um papel fundamental. E a gente está vendo que até nas economias socialistas como a China, o setor privado também tem um papel. Sim, sim. Então, eu acho que essa dicotomia e essa tentar ficar colocando uma coisa contra a outra não traz benefícios práticos, não é pragmático, né? Então, a gente está num sistema que o setor privado é crucial, o Estado é crucial, tem que entender aonde cada um deve entrar. E isso também varia de contexto para contexto. Isso varia dependendo do estágio de desenvolvimento dos países. Tá? Então, por exemplo, o novo desenvolvimentismo argumenta que os setores competitivos devem estar na mão do setor privado e alguns setores mais monopolistas, em alguns setores específicos, principalmente financiamento de longo prazo, por exemplo, tem um BNDES, ou o papel do investimento público é muito importante. Perfeito. Tá? Então, assim, tem casos para empresas estatais, mas eu acho que o novo desenvolvimentismo desenvolve pouco aí. Tá? É uma análise, nesse caso, é uma macro mais teórica e não aprofundou muito. Né? Se você ler nos livros do professor Bresser, ele tem essa distinção. Os setores competitivos ficam na mão do setor privado, os setores não competitivos, o setor público pode entrar, e o setor público principalmente deve entrar com financiamento de longo prazo, com a estratégia,
definição macro e investimento público também, que no Brasil está em mínimas históricas. Então a gente não vê uma contradição entre investimento público e privado. A gente acha que o investimento público mobiliza, crowding in, eu prefiro o termo mobiliza, o investimento privado. E as condições macro são justamente para tornar atrativo o investimento privado e em setores de maior valor agregado. Perfeito. E maior sofisticação produtiva. Acho que esse é o framework. Qual que é a sua visão que você queria colocar de visão dentro aí do novo desenvolvimentismo? Eu acho que o Brasil é um país grande e a gente tem que trazer isso para dentro da... Não que o novo desenvolvimentismo não o faça, mas eu acho que assim, tem um papel relevante para o setor, para a economia doméstica. Perfeito. Então, muitas vezes associa o novo desenvolvimentismo a export-led growth. E eu acho que o Brasil, pelo tamanho da sua economia, tem capacidades, potencialidades também de usar o tamanho da economia para criar o desenvolvimento. Perfeito. Tá? Então, minha análise foca um pouco nisso para analisar o que foi a estratégia de desenvolvimento com distribuição de renda do governo Lula. Tá? Então, primeiro ótimo que a gente teve uma tentativa de estratégia de desenvolvimento com distribuição de renda, é o que a gente quer. E o que eu mostro foi bem sucedido por um período e depois falhou. Tá? Então, o que o governo do PT fez? Ele tentou criar uma coisa que se chama causação cumulativa entre políticas de distribuição de demanda que geram mudanças no padrão de consumo, que vai aumentar a demanda. Essa demanda, se for produzida doméstica, vai aumentar a produção e oportunidade de investimento para o setor doméstico. Aumentando investimento e produção no setor doméstico gera pressão para o aumento de salários, que por sua vez começa o ciclo de novo. Então eles tentaram criar isso. Até 2008, então começou em 2002, 2003, até 2008 funcionou razoavelmente bem. Por quê? O câmbio ainda estava no começo do ciclo de apreciação, então até 2005 não estava, começou a partir de 2005 a apreciar. Tinha muita ociosidade na capacidade produtiva, o que gerou, e teve também um aumento do investimento nesse período. O que fez com que realmente a produção doméstica aumentasse para suprir esse aumento de demanda. Só que, por conta dessa estratégia de crescimento com demanda, com endividamento externo, com déficit de conta corrente, juros elevados, no boom de commodities, na alta do ciclo do sistema financeiro, apreciou muito a moeda, que foi ótimo e permitiu controlar a inflação, mas ao mesmo tempo gerou vazamentos de demanda, principalmente para a China. Então, toda essa política de distribuição de renda e de demanda do setor público que o governo fez, não ficou. Então, teve uma quebra do link, o nome do último capítulo é a quebra do link entre a demanda e a produção. Perfeito. E essa demanda vazou. Tá? Então, o que isso ensina? Um pouco, né? Porque é isso. De novo, a gente quer tentar fazer políticas com distribuição de renda. Né? É que a competitividade importa. Porque senão esse link entre a distribuição e a produção e a mudança estrutural é perdido. Entendi. Então, enfim, aí entra de novo coordenação macro, política setorial, para garantir que essa competitividade, um ambiente propício para inovação, investimento, e assim por diante. Perfeito. A última pergunta para finalizar, então. Qual que é a sua visão de futuro para o Brasil, professor Thiago? Em termos de crescimento econômico e de... A gente tem uma série de desafios, como você bem colocou, mas... Eu acho que a gente está... um momento muito incerto, duas candidaturas com propostas totalmente distintas, então, obviamente, dependendo de qual for escolhida pela população, isso vai gerar uma estratégia totalmente diferente. Esse é um dos bons problemas da democracia, né? Porque desenvolvimento envolve pensamento de longo prazo.
E democracia de 4 anos você precisa mudar. Então, infelizmente, em termos de pensamento de estratégia de desenvolvimento, a gente passa por esses ciclos que eles muitas vezes não são benéficos para uma estratégia de desenvolvimento de mais longo prazo, né? Eu acho que o cenário internacional, eu acho que o Brasil, na verdade, poderia, e está, de certa forma agora, tem várias oportunidades a acontecer, tá? Então, a transição energética coloca o Brasil em posições que podem beneficiar o desenvolvimento, tá? Com uma matriz energética super limpa, com mercado e uma potencialidade para se produzir não só commodities, mas também tecnologia nessa área. Claro que, de novo, depende de política, mas estamos fazendo política. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que esse contexto de guerra, a América Latina, por ser um continente bem mais pacífico, acho que o Brasil deveria continuar sendo pacífico e não apoiando nem a China nem os Estados Unidos, vamos jogar com os dois lados e pegar o melhor para o Brasil. E eu acho que nesse contexto tem oportunidades de cadeias regionais de valor e de aproveitar esse momento em que talvez a América Latina possa ter alguns benefícios com isso. Eu acho que esses são as duas principais coisas que estão acontecendo no mundo e as duas trazem oportunidades. Eu acho que é isso, mas oportunidade sozinha não resolve o problema, né? Precisa, de novo, estratégia. Precisa de estratégia para conseguir capturar essas oportunidades. Sem dúvida. Bom, excelente. Acho que foi uma conversa muito boa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Dá para fazer mais uma pergunta, Edu? Não, estourou. Então, professor Thiago, muito obrigado. Teremos que voltar. O professor vai ter que voltar para a gente poder continuar esse papo, que é um papo muito importante aí, né, para trazer contribuições para os temas que a gente discutiu aqui, né? Acho que é bem legal. Obrigado. Agradeço muito, professor Mário. Uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. E um grande abraço ao professor José Márcio, idealizador desse podcast importante aí para o debate. Sem dúvida. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.